Sobre um fundo preto, o letreiro. Este episódio contém relatos de abuso sexual e pode não ser adequado para todos os públicos. A tela escurece. Noite. Vista panorâmica de uma avenida cruzada por um conjunto de viadutos e repleta de prédios. Em letras brancas, o letreiro. São Paulo, Brasil. Fluxo intenso de veículos nas pistas. Depoimento concedido por Francisco de Assis Pereira para Hilda Morana, psiquiatra forense entre 1998 e 2001. Eu vou falar a verdade, eu vou abrir o jogo. O que foi feito, eu não posso voltar atrás. Eu matei mesmo. Silhueta de um motociclista. Imagens de arquivo. Uma história de horror e morte que chocou o Brasil. Francisco de Assis Pereira, o homem que confessou ser o maníaco do Parque do Estado. Francisco confessou ter matado 10 mulheres. É aquele instinto da maldade mesmo, né? É uma pessoa perversa. Foto de Francisco. Dos criminosos que eu tive contato, né, foi o pior deles. Ele é mau, porque ele gosta do sofrimento. Sob flashes de câmera, Francisco eleva o olhar. Ele é um dos casos graves de psicopatia. Ao olhar para a esquerda, Francisco revela mancha avermelhada no olho direito. Eu fiquei várias semanas entrevistando ele todo dia para fazer a perícia do Francisco. Fitas cassete sobre uma mesa. Mas essas fitas ficaram comigo anos, sem nunca ninguém ouvi-las. Uma pessoa aperta o play de um toca-fitas. Parece que alguma coisa está me puxando para que eu me torne alguma coisa. Para mim ter forças. Mas uma força que eu não sei, é uma força incontrolável. A prisão de Francisco pode esclarecer uma série de crimes que assustaram São Paulo. Francisco levado de viatura. O que me intrigou foi a violência que estava o corpo. Os assassinatos aconteceram dentro do Parque do Estado, para onde levava as garotas. Lá, ele se transformava. Eu acredito que nem todos os cadáveres que ele produziu foram descobertos. Vista de conjuntos de prédios além da mata. Eu não vim aqui para falar sobre o maníaco do parque. Eu vim aqui para falar sobre o Francisco de Assis Pereira. Foto de um rapaz abraçado com o garoto Francisco olhando para frente e sorrindo. Imagens de arquivo. De patins, Francisco dá uma estrelinha e desliza flexionando os joelhos. O Francisco proferiu que ele seria famoso, nem que fosse nas páginas policiais. Manchetes. Já faturei mais de 1000 mulheres. Preso acusado de ser o maníaco do parque. Mais mulheres dão pista de assassino. O monstro do parque. Aquele relatório que foi publicado pela Veja, não sobrou um exemplar sequer nas bancas. Capa de revista com a frase: "Fui eu, Francisco de Assis Pereira, o suspeito de ser maníaco do parque, disse que matou 9 mulheres." A mídia queria vender jornal. Manchetes. Maníaco do parque mastiga as vítimas. Motoboy transava com os cadáveres. Eu acho que a imprensa esqueceu bastante de contar mais quem era a vítima. Não teve muito isso. Manchete. O predador. O maníaco do parque. Então voltou-se todos os holofotes para ele. E as vítimas? Foto de uma mulher. Eu me sinto um alívio no que foi tanta mentira que teve, né? Agora a verdade vinha à tona, né? Arquivo. Sequência de imagens de mulheres. Dia. Visão aérea da penitenciária de Laras, São Paulo. Um serial killer, ele sempre vai ser um serial killer. Não existe prisão ou tratamento que faça ele mudar o seu comportamento. Uma porta de cela é trancada com cadeado. O máximo da pena permitida no Brasil são 30 anos, que ele cumprirá até 2028. Como eu te disse, eu sou um anjo, eu sou um santo. Mas se eu sair fora, demora 2, 3, 4 meses, 5 meses. Mas se ela vem à tona. Noite. Um motociclista trafega pelo trecho de uma estrada arborizada. A tela escurece gradualmente. Letreiro, uma produção Santa Rita Filmes. Abertura, imagens da cidade de São Paulo. Letreiro, pesquisa Thaís Nunes. Montagem Olivia Brenga. Trilha sonora Estúdio Plugin. Gota de sangue em uma planta. Manchete, já faturei mais de 1000 mulheres. Letreiro, direção de fotografia Pedro Dourado. Direção de imagem Maurício Essa. Produção executiva Flávia Tonalese, Marcelo Braga. 4 mulheres pousam para foto. Letreiro, dirigido e escrito por Thaís Nunes. Uma pessoa anda de patins. Flash do rosto de Francisco. Crucifixo pregado em uma parede. Advogado fala com Francisco em uma coletiva de imprensa. Letreiro, produzido por Marcelo Braga. Letreiro, maníaco do parque, a história não contada. Noite, imagem aérea e acelerada de um
fluxo de veículos cruzando um viaduto e avenidas abaixo. Meu nome é Fátima Souza, eu sou repórter investigativa, 40 anos de carreira. Eu fiz milhares de casos nesses 40 anos de trabalho. Ajudei a polícia a resolver vários casos, porque as pessoas elas se sentem mais à vontade de falar com o repórter do que com a polícia. É o tamanho da cidade, faz quem é fora dela sonhar em vir pra cá. É sempre em busca de emprego. Fátima Souza, jornalista investigativa. Ela possui cabelo curto e acobreado. Sequência de imagens, Catedral da Sé. Operários trabalham em um prédio. Jornal com a manchete Dali Brasil. E elas se assustam quando chega aqui. Porque você vê numa novela é uma coisa, você vê na realidade é outra. A maior cidade da América do Sul tem números que assustam. Dirigir em São Paulo tem sido um verdadeiro inferno. Ruas são afetadas por enchentes. A Grande São Paulo tem hoje mais de 1,5 milhão de desempregados. O bairro aqui é violento? Sinceramente é. No final da década de 90, nos anos de 97, 98 e 99, São Paulo vivia uma epidemia de violência. Sequência de corpos estirados no chão. Isso aí dá uma média de 15 homicídios a cada 24 horas. Não foi uma nem duas vezes, eu estava fazendo no local e eu vi disparos de arma de fogo, houve estampidos a 2 quadras, mais um outro local que está acontecendo. Então era uma coisa muito, muito intensa. Ricardo Salada, perito. Imagem de arquivo. Um grupo de viaturas sobe uma rua. Prédios distantes vistos sob um céu enevoado em tons avermelhados. Um homem grisalho de cabelo baixo franze a testa olhando para frente. Meu nome é Luiz Carlos Pereira. Eu sou irmão do Francisco de Assis Pereira. Nós somos gêmeos do dia de nascimento. Eu nasci dia 29 do 11 de 66 e ele 29 do 11 de 67. Todos os aniversários é sempre junto, né? Era meu e dele. Rua de um bairro humilde de Guaraci, São Paulo. A nossa infância foi boa. Né? Não foi aquela infância cheia de brinquedos que a criança tem hoje. A gente brincava no chão. Fotografia da família de Francisco em uma área rural. Em 77, minha mãe já levou a gente embora. A gente foi para São Paulo já nas férias. Aí meu pai trabalhava já no açougue, nessa época, de empregado. Carnes penduradas. Foi em 81 que ele comprou um açouguinho, que eu comecei a trabalhar. E nós vim para cá e eu fiz a casa em cima da casa da minha sogra, ali na divisa de Diadema, né, que é a casa que a gente morou ali. Recorte da casa com paredes de tijolos à vista. Visão aérea de uma rua ladeada de casas. Letreiro Diadema, São Paulo. 1993. E acho que minha cunhada deixou ele ficar lá, morar um tempo. Não, Chico, fica aí. Em mapa, linha traça de São Paulo a Diadema. Fica pertinho da massa, uns 5 minutos. De Diadema ao Parque do Estado. Daí, então foi nesse tempo que aconteceu o ocorrido. Estava acontecendo, a gente não sabia, né? A mata localizada na zona sul de São Paulo, na área conhecida como Parque do Estado, abriga 5 parques, entre eles o Jardim Zoológico e o Jardim Botânico. Mas quem mora por aqui sabe que a falta de segurança não é nenhuma novidade. Desde que eu me entendo como gente, sempre foi assim esse lugar. Vista aérea de uma área do parque e dos arredores. Antes de acontecer tudo isso, eu já frequentava a beira daquela mata, mas nunca tinha entrado ali. Aí, sogra do meu irmão, que é separado, já dizia até antes casos que haveria acontecido ali, como estupros, como mortes, ali no meio daquela mata. Janela vista de fora, tênis pendurados em fiação. Um cachorro passa na calçada, mãos empinam pipa e o céu é visto ao fundo. Uma linha do tempo avança de 93 para 4 de julho de 98. Letreiro, início da investigação. Foi um senhor que estava andando pelo parque caçando pipa. Uma pipa que caiu. Gilberto Barros, apresentador de TV. Marco Antônio Desgualdo, delegado. Ele andava ali e acabou encontrando um dos corpos. É claro que se apavorou, chamou a polícia e no fim acabaram achando mais um corpo. Áreas no mapa de São Paulo são marcadas. Letreiros, vítima 1, Selma Queiroz. Vítima 2, não identificada. Então essa situação começou a tomar um vulto inesperado. Porque se levantou a primeira hipótese é de ter mais vítimas. Noite, equipes transitam pelo parque. Você encontrar 2 vítimas próximas, tá, na mesma posição, é uma coisa que já, vamos dizer assim, anormal. Leva a crer que seria o mesmo autor, que seria o mesmo que a gente fala modus operandi. O Parque do Estado não é um parque frequentado pelas pessoas, né? É uma reserva ambiental.
E tem algumas trilhas lá. E só quem conhece bem aquela região para entrar ali e conseguir sair também rapidamente, né? Ao adentrar lá a mata do estado, a equipe já pôde notar, não tinha semelhança com outros casos ocorridos em São Paulo, né? Era algo diferenciado. O próprio local já diz isso, que só alguém que conhecesse muito aquele lugar, porque você perde a noção de localização. Conjunto de prédios vistos distantes do parque. Foco em uma roda de moto. Céu azul visto através de cabos de alta tensão. A imagem desce revelando uma viela com casas amontoadas, algumas com os muros pichados. Parte superior de um prédio e a placa de indicação escrito Bem-vindo a Diadema. Sempre morei em Diadema. Sou suspeita em falar, porque eu adoro. O pessoal fala que é muito perigoso. Não, não é. Fachadas de casas e garagens vistos descendo uma ladeira. Meu nome é Lícia Lopes dos Santos. Eu sou uma vítima. Lícia demonstra feição entristecida. Fui desde balcão de padaria, a babá. Depois trabalhei como DJ num salão de baile. Foto de Lícia como DJ. Em vídeo, jovens dançam em baile. Trabalhava assim para pagar um curso, né? A linha do tempo recua de 4 de julho de 98 para fevereiro de 97. Imagens de carro em uma via. Apareceu um homem na escola. Ao primeiro ver, assim, a gente achava que ele ia se matricular. E ele olhava muito para as meninas. Só que ele não ia embora, ele ficava em cima de uma moto e olhando. Mas as meninas ficaram muito incomodadas com ele. Noite, visão aérea de um cruzamento. Dramatização. Motociclista trafega lentamente entre um gradil e um muro grafitado. Tava esperando um trólebus sentido para Diadema. Ele estava armado e hoje eu sei que provavelmente aquela arma não tinha nenhuma bala, mas na hora você não vai pagar para ver. Ele falou que eu iria seguir ele. Quando eu falei que estava vindo alguém que eu conhecia, ele colocou a arma assim e fechou a jaqueta. Eu cumprimentei a menina fez assim, oxe, de onde que eu conheço essa mulher? Fazia gesto para que ela percebesse que eu estava correndo perigo ali. Conforme ele foi virar para o outro lado, foi conseguir ir pegar o ônibus. Imagem desfocada de um ônibus em movimento. A linha do tempo avança de fevereiro para 6 de março de 97. Quando ele veio no segundo dia, ele falou assim, agora você não escapa. Dramatização. O motociclista conduz o veículo lentamente. E aí ele já pegou no meu braço e fala, não tenta nenhuma gracinha. Ele não parou em nenhum semáforo, ele simplesmente voou comigo. Aí foi me levando, até chegar nesse local aqui. Com os olhos marejados, Lícia mexe a cabeça para os lados, desvia o olhar e esfrega os lábios. E ele falava, anda, vai, entra. Aí eu falei, entrar onde? Esse monte de mato. Chegando lá, ele tentava me morder. Não era beijo, ele vinha pra morder. E aí foi quando ele se virou de novo. E aí eu saí correndo. Travessia turbulenta no meio da mata. Eu registrei o BO, mas demorou uns dias porque... Sei lá, quando você chega na delegacia, não é fácil. Imagens de arquivo, recepção de uma delegacia. O escrivão, ele estava fazendo o meu BO e assistindo o jogo. E eu tinha passado por uma situação assim que eu falei, gente, será que isso não é o suficiente para ele me ouvir, me dar um pouco de atenção? Mas não, ele o tempo todo ele vibrava com o jogo dele, então eu achei melhor não falar mais nada. Letreiro sobre fundo preto. O relato de Lícia Lopes foi registrado como roubo, não como tentativa de estupro. Boletim de ocorrência com destaque para os registros: roubo consumado, armado de pistola, tênis preto. Porque a gente tinha infinitos relatos de mulheres que iam à delegacia e ouviam também com essa sainha, também com essa teta de fora. Não foi você que deu bola pra ele, não? Manchete. Região registra 22 denúncias de estupro no ano passado. Mas não era uma época que se falava muito de estupro. Pesado demais. Como se não fosse pesado ser estuprado. Caminho entre as árvores do parque. Dia. Muros laterais de casas pichados. Agora nós vamos pegar essa motocicletinha básica de trânsito e vamos dar um giro em São Paulo para vocês sentirem o drama do que é ser motociclista nessa cidade. Imagem de arquivo. Repórter Fátima Souza. O motoboy
seguem por avenidas. Um motoboy passa por rua arborizada. Na época eu abri uma empresa de motoboy no quintal da casa da minha mãe. Era um ambiente rústico, assim. Bem o que a gente precisava. Era uma salinha, uma mesinha, tinha mais ferramenta, oficina, um banheiro. Aí a gente foi contratando um motoboy, foi contratando outro. Coloquei um anúncio no jornal. Antigamente a gente colocava anúncio no jornal. Foi quando a gente encontrou o Francisco. Pessoa segura foto impressa de Francisco sem camisa, sorrindo. Fiz a entrevista. Ele morava em Diadema, mas é uma pessoa mais normal do mundo. Meu irmão convidou ele para dormir, para morar dentro da empresa. Ficaram no cantinho. Inclusive, na época, ele nem sabia muito andar de moto, mal andava de moto. E eu conversava muito com ele, né? Como ele dormia dentro da empresa e eu trabalhava nessa época, eu entregava jornal. 6h30, tava já na porta da empresa. E ele abria a empresa, colocava a moto para dentro, baixava a porta e ficava deitado em cima da moto. Com uma perna em cima do baú, deitado na moto. E às vezes ele estava acordado e a gente ficava conversando. Imagem aproximada de motoqueiro dando partida. Ser motoboy nos anos 90 e hoje ainda continua sendo loucura. As empresas gigantes de motoboy que a gente conheceu, os motoboys morreram todos. Eu entrei lá através do meu cunhado, Chico já estava lá. E a gente fez amizade, e ele era um dos melhores amigos que eu tinha. Ele que me ensinava. Ele abria o guia na página da rua. A gente ficava meia hora para achar o endereço. Ele já falava, não, é página tal. Marivaldo Moura, ex-colega de Francisco. O motoboy fecha uma tampa e trava um baú. Ele foi ficando um motoqueiro muito bom, viu? O Francisco andava muito mais de 200 km, 220, 240, diário, de segunda a sexta. Visão aérea de rodovia. Árvore com enfeites natalinos. Mesa posta com frutas e petiscos. Dia 24 para 25, era Natal. Aí a família toda estava reunida, aí eu falei, pô, você não quer ir pra lá, né? E ele foi. E ele ficou lá fora, ali que a gente botou um som, ficou dançando, tocando música. E ele dançando, um passinho com a mulherada, com minhas irmãs. E ficou lá, passou o Natal com a gente. Mesa posta com alimentos e bebidas. Imagem de arquivo. Trem passa por uma ferrovia. Um rapaz dá cambalhota e outro sinaliza para ele de cima do trem. Dia. Transição para a vista de um grupo de casas amontoadas vistas adiante. Letreiro, Cotia, São Paulo. Imagem desfocada de uma mulher de semi-perfil em uma cozinha. Aos poucos, a imagem se nitidifica e a mulher olha para frente. Nós crescemos juntas, eu e a Selma. Nós passamos a infância e a adolescência juntas. Fotografia de duas jovens sorrindo. Sara Baltazar, melhor amiga de Selma. Nós gostávamos de brincar na rua. Era uma época que você podia brincar na rua. E era muito gostoso. Foi uma infância muito saudável, uma adolescência muito saudável. Arquivo pessoal Família Queiroz. Membros da família dançam. Em uma sala, Maria Queiroz, mãe de Selma Queiroz. Quando eu casei, fiquei 8 meses sem engravidar. Mas, de repente, apareci grávida. Aí veio a Rose, aí em seguida veio a Elisângela. E aí, em seguida, veio a Selma. Sequência de fotografias. As irmãs, uma ao lado da outra, olham para frente. Usando um vestido branco, Selma sorri na época de criança. Vista do céu azul através de um portão. A linha do tempo de fevereiro de 97 avança para 3 de julho de 98. Eu cheguei lá, eu fiquei com meu neto, passei a noite. Arquivo. Maria segura um bebê no colo e o balança. Quando eu cheguei, ela já estava arrumada para sair. Porque ela falou, mãe, eu estou indo na Liberdade passar no médico, de admissão, né? No mapa, linha traça de Cotia a São Paulo. Me espera que eu vou tomar um banho e vou com você. Ela falou, não, mãe, a senhora passou a noite lá, eu estou com o endereço aqui e eu vou. Eu vou voltar para assistir o jogo. Imagens de arquivo. Exame demissional datado em 3/7 de 98 e assinado por Selma. Ia ter o jogo do Brasil e Dinamarca. Ela falou, Antônio pai, eu Queiroz, volto para pai nós de Selma. assistir o jogo. Todo jogo de Copa é a mesma coisa. A ansiedade toma conta do brasileiro. Ainda mais quando se prepara para ver a seleção tentar uma vaga nas semifinais. A bandeira do Brasil é pintada em chão de rua. O Brasil para. O comércio para. Tudo para. Torcedores assistem um jogo da Copa no centro de São Paulo. Começa a festa da classificação na Paulista. Amanhã é o seguinte, o patrão dá licença porque não dá pra trabalhar não. 8 horas e a Selma não ligou, chegou 9 horas, nada da Selma.
Eu fiquei preocupada, eu falei, Antônio, cadê a Selma? Ela disse que vinha assistir o jogo e ela não apareceu. Chegou 11 horas, nada. Passei a noite ali, falei, meu Deus, a Selma não manda, a Selma não liga, a Selma não faz nada. Aí passou a noite, a gente passou a noite sem dormir. Vista panorâmica de prédios. A linha do tempo avança de 3 de julho para 4 de julho de 98. Quando ela desapareceu naquele dia, a gente já estava na rua, em procura dela. A gente andamos todos os ML de São Paulo. Voltamos para casa, fomos direto na delegacia de Cotia. Ela falou que a menina tinha sumido. Ele olhou para a cara dela e falou, ela deve ter ido com o namorado assistir o jogo lá na França e você está quebrando a cabeça. E ele não fez o berro. Imagens aéreas aceleradas exibindo a circulação de veículos e pessoas em uma rua e viaduto. Eu conheci a minha filha e ela não ia fazer isso. E eu senti uma coisa tão ruim assim que a gente não tem valor de uma formiga, né, para esse povo, né? Eu saí de manhã, já fui para casa da minha tia e fiquei lá. Naquela época nós tínhamos amigos que eram policiais. E aí nós ligamos para eles também, fala com um, fala com o outro. E aí um desses nossos amigos, ele falou assim, escuta, você já mandou uma mensagem no pager dela? Sara em uma cozinha. Eu falei, não. Ele falou, então manda. Dramatização. Um pager toca no chão da mata. De repente, eu sentada no sofá, aí o telefone tocou e eu atendi o telefone. Eu tô com a Selma aqui. E é o seguinte, eu quero um dinheiro. Então, mas deixa eu falar com ela. Não, vai falar nada com ela, não. Eu só quero saber do dinheiro. Eu quero a senha do banco. Me dá a senha, me dá a senha, me dá a senha. Puf, desligou o telefone. Rosângela Queiroz, irmã de Selma. Ela usava a minha conta, então ela tava com o meu cartão e tinha lá meu nome. Aí o telefone, alguns minutos, toca novamente. Peguei o telefone, me dá a senha. Eu tentei argumentar, tentei falar. E ele só palavrão, só xingava. Ele falou que ia ligar às 11 horas, mas depois ele não ligou mais. Noite. Vista entre prédios da Avenida Ipiranga. Eu ficava do lado daquele telefone esperando ele tocar. Se eu não conseguir dormir, como é que eu ia assistir televisão? Se eu tivesse assistido televisão, eu teria visto o corpo dela. Eu teria reconhecido. Mas eu só fui ver depois. Os corpos foram encontrados hoje de madrugada por um morador da região, no Parque Estadual das Fontes do Ipiranga. Sobre um aparelho de TV com chuviscos, a linha do tempo avança de 4 de julho para 6 de julho de 98. Esse amigo ligou e ele falou pra mim, Sara, você tem um documento da Selma? Foi encontrado um corpo. Mapa traça o trajeto de São Paulo ao Parque do Estado. E pelo que você tá me falando, bate com as características da Selma. E esse corpo tá no IML. Noite. Imagem borrada de pessoas atravessando uma rua sobrepostas por luzes coloridas. E eu... gelei. Como que eu ia falar isso pra minha tia? Como que eu ia falar isso pro meu tio? Fotografia. Foco no rosto da jovem Selma de cabelo cacheado com franja. Vou entrar, quero ver. Ele falou, não. Ele falou, é sua prima, é sua amiga, cresceu com você. É uma cena que nunca mais você vai conseguir esquecer. A tela escurece. Na sala da casa da família Queiroz. Só pressionava por ser ela, minha filha, né? Tá ali. Eu reparei tudo que passou com ela ali, né? Imagem de arquivo. Laudo pericial de Selma com ilustrações do corpo registrando o ataque sofrido. Eu escutei a minha tia gritar lá de dentro. Que era a Selma que estava lá. Sobre o vídeo da família Queiroz, a tela escurece. Quando nós saímos do IML, nós fomos direto pro DHPP. E aí nós já tomamos conhecimento de todos os casos. Pai e mãe olharam as roupas encontradas na mata, onde o corpo dela também foi encontrado. Ixi, eu tava tão perdido no tempo que eu nem... E eu também. Que eu fiz tudo assim, sem... Como se eu não sabesse nem o que eu tava fazendo, só sentido só nela, né? Dia, fachada de um prédio visto de baixo. Um senhor de terno e gravata caminha por um corredor do DHPP e desce por uma escada. 2 outros corpos foram localizados no Parque do Estado. Letreiro, 6 de julho de 98. A gente percebeu
que aquilo não era normal. No mapa surgem duas marcações, vítima 3, Rosa Alves Neta, e vítima 4, não identificada. Outros 2 corpos de mulheres foram encontrados no sábado no mesmo local. Todos os 4 corpos estavam seminus. Eles vão ser examinados agora para verificar se houve violência sexual. Manchete. Polícia encontra 4 corpos em Parque de São Paulo. Rosa Alves Neta, 21 anos. Abordada pelo maníaco, foi levada ao parque e morta. Imagem de arquivo. Cartaz com foto de Rosa Alves Neta. Manchete. Morte de 4 mulheres é mistério para a polícia. Um grande caso, uma busca por um assassino maluco, um serial killer. Uma cobertura diária, todo dia, todos os repórteres vinham para cá. Todo dia. DHPP passou a ser a nossa base. Foi nessa rotina de DHPP e de Delegacia Geral, uma conversa em que estavam o doutor Jurandir, Desgualdo e alguns repórteres que cobriam polícia todos os dias e contaram pra gente que tinha um caso escabroso, uma suspeita de um cara que atacava várias mulheres. Manchete. Polícia acha mais 2 mulheres mortas no parque. Esse não é um crime comum, logo ele é excepcional, então logo ele é notícia. O maníaco do parque. O maníaco do parque. É o maníaco do parque. O maníaco do parque. A cobertura do maníaco do parque, eu acho que ela conta um pouco desse pico da cobertura policial sensacionalista. Manchetes. Motoboy escolhia as gorduchinhas. Mulheres desfiguradas espalham terror na Zona Sul. Eu criava uma polêmica e eu aprendi a ser polêmico. Eu estou procurando o juízo do ser humano. E a gente fez a cobertura. Gilberto e depois Barros, ao vivo, com a entrada da polícia, cães. Vamos ver agora a primeira entrada na mata. Ulisses Rocha Aventura. Imagens de arquivo. A gente vai entrando, vai acompanhando, tá vendo? Uma pá. O repórter aponta para uma pá na terra. Vamos tocar ela? Com um graveto ele vira a pá. Olha, por que queria essa pá aqui? Dramatização. Noite. Motociclista atravessa um viaduto. Dia. Sobre fachada do DHPP, a linha do tempo avança de 6 de julho para 7 de julho de 98. O Francisco acabou se envolvendo numa briga com outro motoboy na empresa que ele trabalhava no bairro da Moca. Fachada pichada. Teve essa briga mesmo, certo? Por causa de uma correntinha de um bip. Eu fiquei sabendo, né, que eu voltei lá, que ele tinha brigado com o Jalmir. Me parece que o Jalmir acho que enfrentou ele. E ele foi pra cima do Jalmir. Na época, ele foi por tudo ou nada. Eu não sei se ele não ia nem fazer alguma coisa mais grave com o Jalmir. Ferramentas da oficina vistas em uma superfície. Entre uma briga, a pessoa ela poderia me ameaçar com o que fosse. Com revólver, com arma, o que fosse, o que seja. Entre uma briga, seria tudo ou nada. Ou eu ou aquela pessoa. Um dos dois iria se exterminar. Por isso mesmo não teria briga. O meu primo pegou uma chave, o Chico pegou uma também. E tiveram, se agrediram mesmo, se machucaram, entendeu? Batendo um no outro, né? Aí foi que eu mais o Jorge entramos no meio e separamos a briga, né? Os dois foram conduzidos à delegacia, 8º Distrito Policial, e após ser elaborado o boletim de ocorrência, foram liberados. Boletim de ocorrência. Natureza, averiguação de lesões corporais. Autor, Francisco de Assis Pereira. Data, 7/7/98. Que Francisco chegou a ameaçar o depoente de morte. Que quando estavam no distrito, Francisco disse que havia agredido uma moça e que deveria tê-la matado, pois o local onde iria jogar o corpo dela ninguém iria encontrar. Meu primo, a gente viveu junto a vida inteira, né? Ele sempre falou, não confia nesse cara não presta. E eu vou sair daqui porque eu não gosto desse cara. Quem é o assassino do parque? Esta resposta ainda não está próxima. Parque do Estado visto de cima. O parque, ele tem 3 delegacias distintas, né? Porque ele é muito grande. Então ele tem uma desse lado, uma desse lado, uma desse lado. E um delegado não falava com o outro. As portas de um armário de arquivos são abertas. Então, na época do maníaco do parque, você teve que buscar vítima por vítima, desaparecimento por desaparecimento. Você tinha que fazer a busca mecanicamente. Era Marco feito Antônio pelos seus Desgualdo, delegado de investigadores, polícia. iam estudando os casos que se assemelhavam entre eles. Era difícil estabelecer essa ligação entre vários casos. As delegacias não eram integradas como são hoje, que você tem acesso no computador ao que está acontecendo. Então foi daí que o doutor Desgualdo, com a experiência dele, pediu que a equipe fosse em busca nessas delegacias do que acontecia ali.
Foco no giroflex vermelho de uma viatura em movimento. Foram descobertos outros 2 corpos, mas cujos boletins de ocorrência estavam na delegacia do bairro. Dia. Fachada do 97DP, plantão Polícia Civil. No mapa surgem a vítima 5, Raquel Mota, e a vítima 6, Michele Martins. Raquel Mota Rodrigues, 23 anos, é lembrada hoje pelo seu jeito brincalhão. Michele Martins tinha apenas 20 anos. A menina saiu de casa em abril e não voltou mais. E nós vislumbramos a possibilidade de ter uma ligação com os outros casos. Até se estabelecer essa ligação aí levou um tempo. Só aconteceu aqui no DHPP. Imagem aérea do DHPP. Daí, nesse momento da investigação, onde não se sabia ainda quem era essa pessoa que estava fazendo tal barbaridade, aconteceu uma coisa muito importante, que foi a prima da Raquel, a Lígia, ligar para o delegado no DHPP e dizer: olha, minha prima, quando desapareceu, ela me ligou antes. Uma entrevistada se senta em uma cadeira de Vime. Meu nome é Lígia Cleni Crescêncio. Eu sou prima da Raquel. Posando de perfil, Raquel sorri largamente. E ela era muito falante. Em 3 minutos ela contava a vida dela todinha pra ti, se ela fosse com a tua cara, entendeu? Ela era aquela pessoa assim, que onde ela tava, ela contagiava a gente com alegria, sabe? Foto de Raquel sorrindo. Era certinho, porque ela não desviava o caminho. Pegava o metrô e vinha embora. Ela ligou pra mim do orelhão. O metrô passa na estação. A linha do tempo recua de 7 de julho para 10 de janeiro de 98. Dramatização. Uma mulher faz ligação em um telefone público. Foi onde ela ligou e falou pra mim: olha, tem um rapaz aqui que ele tá me chamando pra fazer um álbum de fotografia. Ele era uma espécie de fotógrafo do Avon. Sequência de fotos impressas de mulheres em catálogos de cosméticos. E era o sonho dela, né? Ele já percebeu isso conversando com ela. Uma fita cassete roda em um toca-fitas. É uma coisa assim que eu sinto. É um ser dentro de mim, que eu posso dizer que engana a mim mesmo e a outras pessoas. Porque eu falando, elas não iriam comigo, realmente. O que vinha na minha mente era que elas não viessem comigo. Você não vem comigo e não entra lá onde estou te levando, porque lá eu vou tirar a sua vida. Eu não sei porquê que eu, naquela hora, parece que foi uma coisa divina, que veio e falou, fala pra ela não ir, né, alguma coisa assim. E o cara tava do lado dela. E ela terminou a frase e não falou tchau, entendeu? Que ela sempre falava. Ele desligou antes dela terminar a frase. Então ele levou ela de arrasto. Dramatização. Telefone público pendurado. Noite. Motociclista trafega por uma estrada arborizada. A polícia, no momento que nós fomos registrar o desaparecimento da minha prima, agiu com muito descaso. Nenhuma importância deu. Já tava bem uns 15 dias, eu acho, desaparecido. E a gente chorando naquela agonia. Ligou uma vizinha pra mim e falou assim: ó, Lígia, não sei se é, mas eu ouvi numa reportagem, encontraram uma mulher, disseram que com aproximadamente 40 anos, e ela não tem 40 anos, mas dá uma investigada, porque era o cabelo, assim, mostrou desfocado, mas era um cabelão, assim, que a moça tinha. Foi indo, até chegar ao reconhecimento do corpo dela. Letreiro. A investigação sobre o assassinato de Raquel Mota ficou parada por 6 meses. A perícia concluiu a causa da morte como natural. É que, embora a moça tenha sido encontrada morta no Parque do Estado, apenas de calcinha, com o rosto enterrado, o IML, no laudo, determinou a causa-mortes como natural. Linha do tempo. 10 de janeiro avança para 10 de julho de 98. O telefonema da prima da Raquel foi importantíssimo. Eu sempre incentivo as pessoas a falar, a ligar, não ter medo, né? Ela disse: olha, eu tô aqui com um rapaz e ele tá querendo fazer fotos. E começaram a aparecer outras sobreviventes, pessoas que tinham conseguido fugir ou se desvencilhar dele, muito chateadas com o fato de não terem sido ouvidas antes, de não terem dado crédito para elas antes, quando passaram por aquele momento difícil. Frases destacadas de um BO. Que tal rapaz abordou a declarante dizendo que ela era bonita para posar para fotos da Avon. Rapaz bastante falante e simpático, tornando-se agressivo, encostando-a numa árvore e dizendo: deita no chão. Mas é cada vez maior o número de mulheres que procuram a polícia e que dizem ter sido abordadas por ele.
Ele falou assim, o que uma moça bonita tá fazendo aqui? Foi a partir daí que eu fui chamado pelo Dr. Desgualdo, o diretor, no sentido de alcançar, levantar o maior número possível de vítimas atacadas por ele. Um delegado pendura um distintivo no pescoço. Ele encaixa um revólver no coldre de cintura. Ele abordava na Praça da República, abordava algumas lá no Parque do Ibirapuera, na imediação da Avenida Paulista. Ele era simpático, era um cara bom de conversa, era um cara gentil. Carlos Targino, delegado. E com isso ele atraía, ele conseguia levá-las até o Parque do Estado, sob o argumento que lá iam fazer filmagem, que lá existiam outras garotas já no set de filmagem. Algumas delas ele chegou a ameaçar utilizando arma de fogo, ou então simulando que estava armado. Noite, motociclista trafega lentamente. Eram moças de idade, geralmente entre 18, 22, 23 anos. Eram moças bonitas e elas relatam que assim que ingressavam no parque, ele se transformava. Olhava para a fisionomia dele e já via uma transformação. Era outra pessoa. Dia, trajeto no meio da mata. Aí ele passava a espancar, agredir e a praticar todo tipo de violência sexual. Tinha horas que quando eu caminhava à beira da mata e ele estava mais alto do que a mata, quando eu passava correndo, parecia que eu estava baixo, que eu estava diminuindo, que eu estava afundando. Sandra parecia... Após que chegou na mata, ele se transformou em um monstro. Ele colocou as duas mãos na minha garganta e apertava. Quando eu ia me desfalecer, ele me segurou e falou assim, tá vendo como eu posso te matar desse jeito? Cala a boca, porque eu sou um psicopata e eu não sou um bandidinho qualquer não. E apontou o dedo assim, rodeando a mata, falando assim, eu já matei muitas, tá tudo enterrada por aqui. Uma mulher se senta em uma poltrona. Meu nome é Sandra. Eu sou uma sobrevivente do maníaco do parque. O rosto de Sandra é visto do nariz à testa. Minha carteira profissional foi encontrada no Parque do Estado pelo DHPP, num triângulo que eles fizeram ali na mata para procurarem mais vítimas e corpos. Imagens de arquivo. Equipe investiga o local. E aí eu recebi um convite para comparecer. Bom, quando eu cheguei no prédio, a primeira vez que eu vi um monte de repórteres, mas eu não sabia que eu tinha ou eu podia tampar meu rosto para entrar no DHPP. Eu não sabia que eu podia não dar entrevista. Eu não sabia de nada disso. O comportamento dele com você? O que ele disse pra ele você? fez na mata? Como é que você conseguiu escapar? A linha do tempo recua de 10 de julho de 98 para 9 de novembro de 97. Eu não tava legal. Então, o que eu fiz? Eu fui pro Parque do Ibirapuera pensar na possibilidade de arrumar um emprego e alugar uma casa para sair da casa da sogra. Parte da fachada do pavilhão Manuel de Nóbrega. E aí veio o Francisco atrás de mim. Quando ele veio me seguindo e falando, moça, 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 não é que eu sou um representante comercial? Eu tô procurando moças no seu perfil. E eu queria convidar você para fazer uma sessão de fotos. A minha equipe tá no parque do zoológico. Eu falei assim, como que vai ser? Quantas pessoas vão estar lá? A minha irmã vai estar lá. Então, se você quiser ir agora, é agora. Sobe na moto e eu te levo lá. Imagem desfocada de motociclista conduzindo o veículo. Subi na moto e fui. E se vocês pararem para observar, eu fui para o Parque do Ibirapuera justamente para pensar num emprego. E o que o cara falou casou com o que eu estava procurando. Eu queria muito acreditar no que ele falou. Eu precisava. Era minha... Com os olhos marejados, Sandra olha para cima. Era a única saída. Visão aérea do Parque do Estado. Ele parou a moto ao lado de... Se eu disser pra você que é um matagal, eu vou dar a entender que eu já havia percebido que era um matagal. Então, por que eu entrei? Ele falou assim, isso aqui é um pequeno bosque que a gente corta por aqui e cai na rua de baixo. Eu já vi vários bosques assim, pequenas praças. E eu realmente acreditei. Eu não imaginava que era o Parque do Estado, sabe? Eu falei assim, vai na frente, me mostra o caminho. Na intenção de voltar, virar e correr, né? Só que quando eu me virei pra correr, eu tropecei numa raiz de árvore. E aí eu caí.
Foi aí que tudo começou. Foco em um pé de sapato na mata. Ele me bateu bastante no rosto. Falava que eu era vagabunda, dizia vários palavrões. Sempre violento e vulgar. E aí ele dava risada. Ele dava risada do meu pavor. De repente você começa a sentir uma adrenalina tão grande e fala assim, eu posso, eu consigo. E de repente você levantar como outra pessoa, aí pronto, aí eu saí de mim. Não era mais eu. Eu comecei a ficar desbocada, sabe? Desbocada e autoritária com ele. Eu só não entendia de onde veio aquela força e aquela argumentação, aquele poder de convencimento que bateu em mim naquele momento. Ele começou a abrir a calça. Eu quero saber o seguinte, já que você é o estuprador, você trouxe preservativo, né? Aí ele, não, por quê? Eu falei assim, porque eu tenho HIV. Eu joguei na mesa tudo que eu tinha. Ele arrebentou minha bolsa, tirou a alça, me amarrou numa árvore com a mão pra trás, sem sutiã, falou assim, eu tô indo embora. Você fica aí, eu só te amarrei porque eu não quero que você me siga. Ele me amarrou numa árvore com a alça da minha bolsa e eu consegui me soltar através dos movimentos da mão que eu fiz lá por ter visto na televisão e consegui escapar. Saí da mata com a força e com a coragem, né? Ainda naquela adrenalina, sabe? De enfrentamento. Aí eu, socorro, 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 alguém me ajuda, alguém me ajuda. Eles me levaram pra delegacia. Fui fazer o boletim de ocorrência. O delegado, ele tomava depoimento e ele dizia o que aconteceu, com uma cara de pouco caso, sabe? E por que a senhora entrou na mata? É tudo muito parecido. Depois desse primeiro registro na delegacia, ninguém me procurou. A linha do tempo avança de 9 de novembro de 97 para 10 de julho de 98. Às 3 horas da tarde, chegou ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa Sandra Aparecida de Oliveira, de 19 anos. Ela deu bastante entrevista, ela foi muito despojada, corajosa, foi um fator motivador. A gente usava isso e falava, veja, vocês não precisam dar entrevista a nada, mas veja a Sandra tá pondo a cara para bater. Ela está defendendo não só o interesse dela, o interesse da sociedade e de outras meninas. Imagens de arquivo. Policial fecha a porta de viatura do batalhão de choque. Eles buscavam detalhes do rosto do Francisco. Enquanto eu estava apavorada, eu não conseguia olhar pro rosto dele. Só pavor, pavor, pavor. Mas quando o pavor passou, que eu respirei e consegui focar nele e olhar bem para ele, eu peguei todos os detalhes dele. Uma boca suja, ele tinha uma aparência suja, ele tinha uma falha na sobrancelha, como quem caiu e feriu a sobrancelha. Era um rosto cheio de sardas. Eu me lembro que, embora não fosse o retrato falado colorido em computador como é hoje, ele tinha bastante semelhança com Francisco de Assis Pereira. Foto de Francisco registrada na delegacia e retrato falado ao lado. Aí começou a falar, ó, já tá sendo feito o retrato falado da pessoa assim, lá do parque, que tá sendo procurado. E eu olhava o retrato falado e falava, parece que eu conheço essa pessoa. Nesta delegacia, depois do depoimento de duas vítimas que conseguiram fugir, foi feito este retrato falado do agressor. A gente trabalhou na sexta-feira, chegamos na empresa às 9 horas, aí apareceu um jornal. E a gente brincando, né, que a foto era suspeita. Manchetes. Mais mulheres dão pistas de assassino. Polícia tem retrato falado de matador do parque. A gente tinha o salão lá e do lado tinha um pedaço assim. E o que acontece? Como a gente não usava aquele pedaço, nós realocamos com a cabeleireira. Ele foi no salão do cabeleireiro, do lado, né, e pediu pra mulher tirar a sobrancelha dele, deixar bem fininha. A linha do tempo avança de 10 de julho para 11 de julho de 98. Aí deu a sexta-feira, beleza, todo mundo foi embora. No sábado, ele começou a queimar os papéis, e os papéis começaram a fumaçar muito e atrapalhou o salão do lado, né? No dia que saiu a foto falada dele, ele queimou, na madrugada, todas as fotos. Ô Chico, o que você tá queimando aí que a fumaça tá atrapalhando aqui? Aí ele se assustou, ele jogou no vaso, tudo deu descarga. Banheiro da oficina, exibindo um vaso sanitário com tampa aberta ao lado de uma pia. Linha do tempo avança de 11 de julho para 12 de julho de 98. Estamos na final da Copa. Falta pouco para o Penta. Como delegado de polícia, ainda mais na homicídios, mesmo com a Copa do Mundo, a gente continuava trabalhando. O mais importante era estabelecer aí a autoria do crime e localizar o criminoso o mais rápido possível. Então tinha um pânico popular e um anseio popular de ver esse cara na cadeia.
Manchetes. França goleia Brasil e leva a Copa. É da França. Imagens de arquivo. Torcedores da França vibram. Linha do tempo avança de 12 de julho para 13 de julho de 98. Segunda-feira, todo mundo triste, né? Cheio de mágoa, né? Chico não estava mais na empresa. E quando a gente veio trabalhar na segunda-feira, já tinha um bilhete. O bilhete estava em cima da mesa, né? Se despedindo, agradecendo pelo trabalho e tal. Bilhete. Jorge, me desculpe, mas tem que ser assim. Obrigado por tudo, meus amigos, e até um dia. E que Deus os acompanhe. Um abraço, Chico. Foi uma época dificílima, porque você tinha uma obrigação de localizar um maníaco que estava solto. Noite. Vista aérea de uma avenida. Eu não sei o que poderia acontecer futuramente. Se iria além de comer a carne de um ser humano. O que viria depois daquilo? Se eu queria me saciar da carne de uma mulher, se eu queria me saciar da carne de um homem, de uma criança, de uma senhora, o que viria? A gente sabia do perigo que representava para a sociedade. Era um predador que estava solto. O motociclista sobe uma rampa sob o céu alaranjado. A população estava assustada, curiosa no sentido de que o caso resolvesse logo se soubesse quem era esse cara. Borrões de luzes e faróis de carros. As meninas tinham medo na periferia, todo mundo tá tentando evitar sair à noite, principalmente naquela região, né? Aqui é sempre com medo. Não dá nem pra ficar aqui assim parado muito tempo. De medo de quem é esse homem, como que é a cara dele, e ele pode me encontrar. O pessoal ficava apavorado. A moto passa. Uma pessoa olha para trás. Todos ficaram com medo. Todos. Eu falei pra ele, ó, o pessoal tá te procurando aí, o que tá acontecendo? Tem alguma coisa a ver? Ele falou, não, em partes. Ele tem que ser retirado da sociedade no menor tempo possível. É imprevisível o comportamento de um predador desse naipe. Vista de um matagal às margens da estrada. Ele falou que ia sair pro mundo aí, que ninguém ia pegar ele. Foi assim que ele me disse, né? Agora, Francisco é procurado em todo o país. A tela escurece. Se você conhece alguém que tenha sido vítima de violência sexual, diz que 180 para denunciar. A tela escurece. Marcelo Braga. Dirigido e escrito por Thaís Nunes. Montagem, Olivia Brenga. Direção de fotografia, Pedro Dourado. Pesquisa, Thaís Nunes. Pesquisa do material do arquivo, Juliana Zilberstein. Produção de arte e objetos, Julie Mangir-Malani. Figurino, Nicole Nativa. Maquiagem e cabelo, Yankee. Direção de imagem, Maurício Essa. Coloristas, Marco Oliveira, ABC e Leco Marques. Coordenação de pós-produção e finalização, Emerson Moreira. Coordenação de produção, Marcos Vitor Nogueira. Produção executiva, Flávia Tonalese e Marcelo Braga. Uma produção Santa Rita Filmes.